E agora, em pleno ano de 2024, vem essa ideia do Superior Congresso Nacional, acima de qualquer instância. Já se dizia que o Supremo era a última instância do erro na sociedade. Um próprio ministro do Supremo falou isso, Evandro Lins e Silva. Pois nós não podemos ser superiores a essa suprema instância do erro, nos atribuindo poderes que são do judiciário, para o equilíbrio deles. Acho que é uma demanda muito justa da sociedade brasileira esse equilíbrio, com a exigência de um funcionamento melhor e mais transparente do Legislativo, deputado Domingos, do Judiciário, do Executivo. Nós temos que ser mais porosos às demandas da sociedade. E uma demanda certamente não é essa. Aliás, a maioria do povo não sabe nem do que se trata aqui hoje. Para falar a matéria, para discutir, deputado Gilson Marques. Obrigado. Presidente, eu estou aqui há um bom tempo, escutei as argumentações, principalmente do deputado Chico Alencar, deputado Patrus, o Helder Salomão, que são deputados de esquerda, os quais eu respeito demais e, de fato, eles têm uma linha de argumentação coerente. Até recebi um elogio do deputado Chico, qual eu retribuo. Sincero e franco. E gostaria de, nessa mesma linha, contra-argumentar alguns pontos. O primeiro com relação a uma suposta retaliação às emendas parlamentares, deputado Chico. Eu, Gilson Marques, fosse para escolher, não existiriam emendas parlamentares. De fato, é uma subversão, um câncer do processo político, onde se paga votos passados e se chantageia votos futuros. Eu, por exemplo, em 6 anos de mandato, não peguei, não sei se é esse o verbo, nem 1 centavo de emenda que não sejam das regulares, de bancada e as impositivas individuais. Então não é retaliação, haja vista que eu sequer concordo com a existência de emendas. Em 2006, em torno de 3% de todo o orçamento discricionário eram emendas parlamentares. Agora, 2024, é em torno de 17%. O parlamento captura o orçamento do executivo, que praticamente não serve mais para nada daqui a um bom tempo, porque 95% está carimbado. Então, não é a minha motivação. Não é a minha motivação. Segundo ponto, deputado Chico, você tem razão de quando existe a necessidade de recurso quando se há desconforto com as decisões judiciais. No entanto, a exceção a essa regra, que deveria ser sem exceção, é decisões do Supremo Tribunal Federal. A quem se recorre as decisões do Supremo Tribunal Federal? Não existe. E é exatamente por conta desse dilema que é necessário essa PEC, para se termos uma regulação, para que nesses momentos onde haja uma suposta e espero uma exceção de um abuso, exorbitância de um poder, que os pesos e os contrapesos se façam valer em respeito à democracia. Aliás, o deputado Patrus utilizou vários termos, e eu tenho uma boa relação com ele, até gostaria de entender, porque eu sempre tive uma dificuldade. Qual a diferença entre direita, extrema-direita e ultra-extrema-direita? Que ele utilizou essas terminologias. Eu me considero de direita, apesar de ser um libertário. Mas eu não sei se na cabeça dele ou de alguns eu seria de extrema-direita, ultra ou extrema-direita, ultra, neo, não sei qual é a terminologia. O fato é que existe um defeito de pensamento quando diz que ultra-extrema-direita defende golpe ou defende encerramento das instituições democráticas. Porque eu não defendo isso através de uma luta armada como alguns imaginam. E num sistema democrático, numa república, onde tem livre pensamento, onde tem livre expressão, eu poderia sim defender coisas absurdas, como o fechamento de instituições. Por exemplo, eu poderia defender o fechamento da Câmara dos Deputados, por que não? Existem países que o sistema não é bicameral.
Existe um órgão só. No Brasil temos Senado e Câmara dos Deputados, onde a outra turma faz de novo o que já foi feito. Eu poderia defender o Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, retirando essa atribuição desse órgão e enviando para o STJ, por exemplo, que é um órgão gigantesco, com muita competência e poderia atrair essa competência. Qual é o crime nisso? Através de um processo legislativo. Eu poderia defender o fim do direito do trabalho. Inúmeros países não têm direito do trabalho, não têm CLT, é exemplo dos Estados Unidos. Estaria eu cometendo um golpe, ainda que eu concordasse com todos esses fechamentos de instituições democráticas? É claro que não. A democracia, ela justamente é democracia quando nós convivemos com pensamentos e justificativas com os quais nós não concordamos. Não é democracia você estar junto com alguém que você concorda 100%. Esse que é o ponto. Tanto é verdade que eu convivo com pessoas aqui desse congresso que defendem o comunismo. Inclusive, no Brasil, temos um Partido Comunista do Brasil. Eu convivo com esse partido. Existem pessoas educadas que defendem a posição deles. E é bom que assim seja, porque se nós colocarmos no porão esses pensamentos, eu vou deixar de ter a oportunidade de contra-argumentar, de dizer que aquilo é errado, dizer que aquilo lá não dá certo. E segue esse pensamento, assim como o nazista, antissemita, às escondidas. O que é pior, principalmente, deputado Chico, em processos eleitorais. Eu quero que os candidatos falem, ainda que besteira, principalmente besteira. Por quê? Porque a população precisa saber em quem não votar, em quem não ser o seu representante. Mas para isso a gente precisa ter liberdade. Se a gente caça os idiotas de falarem besteira, a gente corre o risco dessas pessoas assumirem cargos de poder. Esse que é o grande problema. Falando do projeto em específico, deputado Chico, são 3 pontos essenciais. O primeiro artigo, ele diz que nas decisões cautelares liminar, na sequência dela ser tomada, ou seja, não retira a possibilidade de ser tomada a decisão liminar, mas na sequência tem que ser chamado colegiado. Como que o chamamento do colegiado, fortalecimento do princípio do colegiado, desfavorece o Supremo? Pelo contrário, favorece a instituição do Supremo Tribunal Federal. Isso serve para não correr o risco de diversas decisões equivocadas ditas pelos próprios ministros que cometeram algumas das decisões. Por exemplo, deputado Patrus, foi mantido o auxílio moradia pelo ministro Fux aos magistrados. Anos depois, o próprio ministro Fux cassou essa decisão, dando um prejuízo nesse interregno enorme ao erário público. Caso essa lei estivesse em vigor na época dos fatos, teria sido chamado colegiado e esse interregno não teria acontecido. Ou ele estava certo depois, ou ele estava certo antes. Fortalecimento do colegiado. Assim como nós temos aqui na Câmara. Não é a minha posição que precisa valer ou que deva valer, ou da presidência. É de uma maioria e vai do convencimento dos demais. O segundo ponto é com relação ao Congresso sustar decisões do STF. E aqui existiu a maior polêmica do projeto. Porém, eu gostaria de ler com calma o texto do artigo para tranquilizar os defensores de que isso é um atentado à democracia. Diz o artigo: portanto, deputado Helder Samolão, é uma condicionante. Se o Congresso Nacional considerar que a decisão exorbita do adequado exercício da função jurisdicional e inova o ordenamento jurídico. Ora, se inova no ordenamento jurídico, se exorbita as funções do judiciário, conceder ao legislativo, que seria a condição precípua de legislar do legislativo, sustar essa decisão que exorbita e inova
é defender as instituições democráticas. E é interessante que esse mesmo sentimento de destruição da instituição democrática não é dito quando se acontece o contrário. Quando o judiciário ele altera as decisões do legislativo. Aí não existe reclamação. É uma hipocrisia, 2 pesos e 2 medidas. Nós precisamos criar contrapesos onde cada poder precisa defender as suas atribuições. Ah, Gilson, mas mesmo assim o Congresso pode estar equivocado. Pois então, o terceiro ponto, deputado Patrus, deputado Chico, o próprio STF, ele tem a oportunidade de sustar o ato que sustou a decisão do STF, que está lá no parágrafo 5º. Se 4/5 do STF entender de que aquela sustação do legislativo é inconveniente, está resolvido. Está resolvido. Não existe esse problema. E é interessante que fica evidente com essa minha argumentação de que fica sem sentido levantar de que essa proposta é inconstitucional com base no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, dizendo que há uma tentativa de acabar com alguma instituição do Estado Democrático de Direito. Nenhuma, nem em parte está sendo feito isso aqui. Pelo contrário, está sendo fortalecido, aumentando a convivência, sem algum, pelo menos não de minha parte, deputado Chico, sem nenhum motivo ou razão obscura. Em virtude disso, eu peço e encaminho como último a discutir a matéria, presidente, a votar o voto a favor dela. Obrigado. Com a palavra, a deputada Érica Cocai.